Queridos, graça e paz, que bom ter você para essa terceira aula do módulo de número 2 do nosso discipulado mobile. Não tem problema se você estiver chegando hoje aqui, tá bom? No nosso canal, você tem todas as outras aulas já gravadas, te aguardando, te esperando para que você possa acessar de qualquer lugar e na hora que você puder, para que você possa participar, para que você possa aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, principalmente você que tem a vida tão corrida. Nós criamos essa escola bíblica, esse discipulado mobile para você, pensando em você, tá bom? Então é com muito carinho, com muito amor no coração, tudo 0800, você não vai gastar R$1, não vai aparecer ninguém no meado do curso querendo te vender alguma coisa, te pedindo alguma coisa, nada disso. Tudo é feito 100% gratuito, 100% online para abençoar a sua vida. Se você ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, você pode estar entrando no grupo do WhatsApp através desse QR Code. Você vai entrar no grupo do WhatsApp, vai poder interagir com a gente, vai poder perguntar alguma coisa que você acha interessante, que você tenha dúvida. Nós vamos estar assessorando, colocamos de vez em quando umas perguntas lá, né? Sempre damos alguma informação da liberação das nossas aulas, que acontece todas as terças-feiras às 20 horas. Então vamos lá, sem mais delonga, eu vou rodar a vinheta e depois da vinheta a gente vai começar a falar sobre a importância da leitura bíblica. Então vem comigo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à aula de número 3, a importância da leitura bíblica. Você já parou para pensar como é importante ler a palavra do Senhor? Então esse é o objetivo da nossa aula, que é entender o papel da Bíblia na vida do cristão, como ela nos guia diariamente e aprender a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. O tópico de número 1 diz a importância da leitura e memorização da palavra de Deus. Gente, a leitura bíblica, né, a memorização da Bíblia, ela é fundamental para o crescimento espiritual, para a nossa caminhada com Cristo. Né? A palavra de Deus é o alimento espiritual que fortalece a nossa fé e nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus nos ensinou, né, a importância de viver a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então em Mateus 4, Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, a palavra do Senhor diz que ele tem fome, ele está no meio do deserto e o diabo vem tentá-lo. E o diabo vem apresentar para Jesus inúmeras possibilidades, inúmeras facilidades, mas Jesus responde dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, sabe, o teu sustento não vem do pão, mas o teu sustento vem da palavra de Deus. A palavra que libera, amém, sobre a sua vida, a palavra liberada sobre a sua vida é que te dá força, que te dá sustento, que te dá capacidade. Conhecer a palavra te dá resistência a você vencer o diabo no dia mal. Assim como Jesus, após haver jejuado os 40 dias e as 40 noites, ele teve fome, ele teve a necessidade biológica, física de se alimentar. E Satanás exatamente vai tentá-lo no momento da sua fragilidade, da sua humanidade, no momento que ele tem fome. E o diabo fala para ele: olha, pode transformar essas pedras em pães. E Jesus responde, então repetindo novamente aqui, para que sublinhe bastante no teu coração, na tua mente, ele responde dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra, ela nos dá força, ela nos alimenta, ela nos faz resistir o inimigo no dia mau. A leitura regular da Bíblia nos fornece sabedoria, direção e força para enfrentar os desafios da vida. Já a memorização das Escrituras nos permite carregar a palavra de Deus em nosso coração, onde quer que estejamos, de modo que possamos usá-la como uma arma poderosa contra as tentações e dificuldades do dia a dia. Então vamos lá, qual a importância
da gente conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra, você vai memorizando ela. Eu me lembro de uma época em que as pessoas, quando eu via isso muito acontecer, as pessoas iam pregar a palavra e elas memorizavam muitos versículos. Tem gente que tem essa facilidade e consegue falar vários versículos, dizendo um capítulo, certinho um versículo, onde está escrito, né? E você pode ir lá conferir que realmente está lá. Só que isso, não, entenda bem, é bom você sim gravar com toda certeza, só que mais importante do que você gravar é você conhecer. Porque uma coisa é você gravar, outra coisa é você conhecer. Claro que de tanto você ler, né, existem aqueles versículos que vão ficar ali na nossa mente, que nós vamos acabar gravando, né, porque a gente de tanto ler, de tanto estar ali consultando a palavra, isso vai entrando no nosso dia a dia, né? Entra no sangue, como a gente costuma dizer. Mas eu quero que você entenda que você não precisa gravar para poder fazer bonito, né? Ah, eu vou gravar porque eu vou falar aqui, eu vou mostrar que eu sei. Não, isso aí não é legal. O interessante é que quando você grava a palavra do Senhor por meditação, por você estar ali sempre frequentando aquele ambiente de estudo, né? Frequentando aquela página, aquele versículo, aquele capítulo, então aquilo fica massificando dentro de você e você acaba guardando onde está escrito. Então você guarda alguns versículos, isso é legal, mas é feito de uma forma natural. Tá? O importante é que você não pense assim, eu preciso gravar, preciso gravar, preciso gravar, preciso gravar. Não, precisa ser algo natural, do conhecer, do frequentar o ambiente bíblico, ou seja, da leitura da palavra, do conhecer da palavra, da leitura dos textos. Você vai guardando isso no seu coração. E quando, dado momento, né, onde você passar qualquer tipo de situação, adversidade, problema, você vai exatamente poder usar aquele versículo, assim como Jesus ele usa essa palavra em Mateus 4,4, dizendo: nem só de pão viverá o homem, ou seja, rebatendo o diabo, porque o diabo ele vem tentar Jesus usando a própria palavra, e Jesus rebate Satanás usando a própria palavra. Ou seja, então, entenda bem, só o conhecer o texto não é o suficiente, porque o diabo conhece o texto e usa o texto contra Jesus. E Jesus responde a Satanás à altura também com o texto. Então entenda bem, saber o texto não significa que você vive o texto. Então, mais importante do que você decorar o texto é você guardar ele no teu coração. Amém? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, aquele que guarda as minhas palavras. Amém? Então isso é importante. Amém? Por que estabelecer uma rotina de leitura? Então vamos lá. Se você quer conhecer a Bíblia, né? Se você quer conhecer os textos, se você quer conhecer a palavra de Deus, você precisa ter uma rotina de leitura da Bíblia, né? Então você precisa tirar no seu dia um horário especial para que você possa estar frequentando esse ambiente de leitura, né? Seja no transporte, seja no momento que você tem no dia mais tranquilo, para que você possa estar lendo a palavra. Ou seja, quando mais você ler, mais a palavra ela vai penetrar dentro do seu coração. Não se preocupe, novamente eu repito, de você estar gravando texto onde está escrito e só por decoreba. Não adianta. Isso não vai resolver, isso não vai mudar a sua vida. Mas quando você conhece a palavra, então você consegue aplicar a palavra de forma plena. Desenvolver uma rotina consistente da leitura da Bíblia nos ajuda a criar uma disciplina espiritual, assim como o nosso corpo precisa de alimento diário para se manter saudável, o nosso espírito precisa ser nutrido constantemente pela palavra de Deus. Salmo 119, né? Que diz no versículo 2: bem-aventurados que guardam os meus testemunhos e buscam de todo o coração. Então, bem-aventurado aquele que guarda a minha palavra, esconde dentro do seu coração. Escondi, Senhor, a tua palavra dentro do meu coração, guardei ela dentro do meu coração, no mais íntimo. Então, ou seja, porque você está buscando conhecer a Deus através da leitura. Então, a leitura da palavra, amém? Frequentar esse ambiente de leitura, abrir a sua Bíblia, ter uma, como diz aqui, ter uma disciplina espiritual, isso é importantíssimo, amém? Claro que muitas vezes
inicialmente é difícil para muitas pessoas, dá sono, dá cansaço, a pessoa lê, não entende, mas como ela vai lendo sempre, vai acompanhando na igreja, é por isso que é importante você levar a Bíblia aos cultos e quando o pastor, né, falar, você abrir a Bíblia também, porque a Bíblia, ela é a nossa, sabe, ela é a nossa ferramenta, né? Ou seja, como é que pode? Tinha até outro dia um vídeo interessante de um cara que nem é cristão, mas ele faz uma, uma sátira, ele faz uma piada com os cristãos, porque ele diz, cara, você tem um Deus que esse Deus escreveu um livro e deixou esse livro para você. E esse livro é tudo na tua vida, é esse livro, tudo que fala, que revela o seu Deus para você, é esse livro, é a coisa mais importante para você, que Deus deixou para te guiar, é o teu manual de instrução. Aí pergunta, mas você já leu a Bíblia? E muitos cristãos, na sua grande maioria, nunca leu a Bíblia. Às vezes a pessoa já leu dezenas de livros, mas não leu a Bíblia. Então é importante que você faça uma leitura da Bíblia. Claro que não necessariamente você precisa fazer uma leitura de Gênesis, Apocalipse e corrida, tá? Mas você precisa estar sempre lendo a palavra do Senhor, conhecendo ela. Claro que se você fizer essa leitura corrida, né, não que seja ruim, é muito bom, mas eu conheço pessoas que todo ano leem a Bíblia e diz que cada leitura aprende algo diferente, parece que vê um texto novo, parece que não tinha lido aquele texto, né? Claro que a leitura da Bíblia ela nunca fica massificante porque a palavra do Senhor se renova toda manhã. Entendeu? Então, gente, é muito importante você ler a palavra, mergulhar na palavra, conhecer ela, e essa palavra vai fazer com que você desenvolva uma maturidade espiritual, porque conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Por que tem muita gente me engano? Por que tem muita gente hoje dando ouvido a falsos profetas? Porque não conhece, não tem entendimento, não conhece a verdade, por isso são enganados. Então tá aí, querida, a Bíblia Sagrada tá aí para você, né? Você tem acesso a ela para que você não seja enganado por falsos profetas. Como estabelecer uma rotina de leitura? Estabelecer uma rotina de leitura bíblica requer, né, intencionalidade e planejamento. Aqui são algumas sugestões para ajudar a iniciar a manter uma rotina consistente. Defina um horário fixo, escolha um horário específico no seu dia para dedicar à leitura da Bíblia. Isso pode ser pela manhã, antes de dormir, algum momento, ou seja, que funcione para você. Né? É algo muito pessoal, não tem como a gente dizer para você a hora que você vai precisar ler, a hora que você tem que ler, mas você vai buscar dentro do seu dia, dentro da sua agenda do dia a dia, um momento para que você tenha esse tempo de leitura. Escolha um plano de leitura, amém? Tem vários planos de leitura hoje que você encontra em aplicativos, no celular. Igrejas têm feito esse plano de leitura, né? Normalmente são de 3 a 4 capítulos por dia. Eu acho um pouco pesado para quem está começando, mas começa com um capítulo por dia, amém? Vai lendo um texto, sabe? O negócio é você ter contato com a palavra, tá bom? Ore antes de ler, ou seja, como você vai fazer isso? Então você estabeleceu o dia, né? Os dias que você vai ler, o horário que você vai ler, né? Você vai estabelecer se você vai fazer um plano de leitura ou você vai ler de uma forma aleatória. Eu costumo instruir muitas pessoas que chegam para mim e falam, eu quero ler a Bíblia, como é que eu faço? Eu costumo dizer para que a primeira pessoa ela leia as epístolas do apóstolo Paulo, ou seja, de Romanos para frente, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, sabe? É interessante porque são nessas passagens, né, de Romanos para frente que a gente aprende a ter uma conduta cristã. Então, principalmente ao novo convertido que está conhecendo, está tendo o primeiro contato com a palavra, né, com a Bíblia Sagrada, com a prática cristã. Então é muito importante, né, porque dentro das epístolas nós aprendemos a amar os nossos pais, a respeitá-lo, os nossos pais, respeitar as nossas autoridades. Aprendemos como funciona a questão do culto, como funciona a questão da organização da igreja, como sobre oração, sobre mentalidade, sobre transformação de mente. Tudo está ali nessas epístolas de Paulo, quando Paulo está orientando as igrejas em toda a Europa, parte da Ásia. Tá? Então, se você quer fazer uma leitura para conhecer mais, uma leitura que fica mais gostosa, mais dinâmica, porque senão
Pega a pessoa para começar a ler o livro de Números, por exemplo, a pessoa acaba perdendo um pouco o estímulo da leitura, porque é um livro de um pouco mais de entendimento, né? A pessoa tem que ter um entendimento mais formado, mais sólido, para entender toda aquela questão do livro de Números, que é um livro muito interessante, muito profético, tem muita coisa profética ali dentro, mas não é algo que muitas vezes numa leitura rápida você acaba passando despercebido. Então leia com atenção e reflexão. Não perdão. Primeiro aqui, ó. Primeiro tópico é ore antes de ler. Então você vai pegar a Bíblia Sagrada, naquele horário que você já determinou, você faz a sua oração, Senhor, fala comigo, me mostra, e aí você abre ali e começa a ler e a se encher da palavra do Senhor. Ore antes de ler, peça ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento e abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Leia com atenção e reflexão, ou seja, então não faça uma leitura, eu preciso ler hoje só por ler, só para bater a meta, porque eu tenho uma meta. Então eu acho que isso não é legal, por isso que eu falei da questão de alguns tópicos aí de leitura, né? Como é que se fala? Plano de leitura, que a pessoa bota 3, 4 livros por dia e às vezes fica cansativo demais. E a pessoa às vezes vai acabar lendo só por ler. Tá? Então é importante que seja feita uma leitura com atenção, uma leitura com reflexão, né? Que ainda que você leia apenas um capítulo, mas que você reflita em tudo que aquele capítulo tem trazido para você e procurar colocar aquilo ali que você leu numa aplicação pessoal da sua vida. Não apenas leia por ler, reflita sobre o que está sendo dito e como pode aplicar essa verdade à sua vida. Tome nota, anote o que está falando ao seu coração durante a leitura. Isso pode ajudar a reter o que foi lido e a meditar ao longo do dia. Então você fez uma leitura, o que você entendeu dessa leitura? Se você tiver um caderninho, né, faz aí as anotações daquilo que você leu, né? Tem Bíblias agora que vem com os espaçozinhos, você pode colocar lá o dia que você leu, o que aquilo ali falou no teu coração, isso é muito interessante. Né? Estratégia para memorizar a palavra de Deus, né? No tópico 5. Memorizar a escritura pode parecer desafiador no início, mas com prática e disciplina torna-se uma ferramenta poderosa. Aqui estão algumas maneiras de facilitar a memorização. Como eu disse a você, repito novamente, já me adiantei lá no início, não se preocupe em gravar o texto, mas sim em memorizá-los, ou seja, conhecer a palavra. E conforme você vai lendo, conforme você vai tendo contato com a leitura, você naturalmente vai guardando aquele texto. Um exemplo, João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, entendeu? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Enfim, dei uma embolada aqui para poder falar rápido, para não perder muito tempo. Mas são alguns textos que estão aqui no nosso dia a dia, né? Que a gente vai lembrando, não esquece mais, mas que seja algo muito mais do que você saber onde está escrito, é você saber o que está escrito, tá bom? Então que isso fique muito latente no teu coração. Muito mais importante de você saber aonde está escrito é você saber o que está escrito. Né? Comece com versículos curtos, né, significativos, escolha versículos que falem profundamente no seu coração. Isso tornará a memorização mais motivadora e eficaz. Né? Repetição constante, repita o versículo várias vezes ao longo do dia. Ok? Do dia a dia, escreva em cartões, coloque lembretes visíveis na sua casa, no seu celular e revisite-os, né, frequentemente. Ou seja, quando você tem algo específico, uma questão de batalha espiritual, né, então você vai pegar aquele versículo, você vai memorizar ele, vai repeti-lo, tá bom? Aí é numa questão focada para uma batalha espiritual. Novamente, ainda que seja redundante, eu repito novamente, não se preocupe em memorizar um versículo simplesmente por memorizá-lo. Mas se é algo que fala ao teu coração, amém, aí você sim pode praticar essa questão da memorização. Benefício da leitura e memorização diária.
A prática regular da leitura e memorização da palavra de Deus traz inúmeros benefícios na nossa vida espiritual e prática. Né? Crescimento espiritual, ao ler e memorizar as Escrituras, crescemos em nossa fé e compreensão de Deus, ficamos mais firmes em suas promessas e somos guiados por sua sabedoria. Fortalecimento em tempos de luta, a palavra de Deus oferece conforto e força em momentos de dificuldade. Ou seja, quando você tem o conhecimento, quando você vai tendo o seu relacionamento com a leitura, ou seja, diante de uma dificuldade, o Senhor vai te fazer lembrar daquele texto. Eu me lembro de uma passagem em que os discípulos estavam muito preocupados porque como é que eles iriam se portar diante de momentos de dificuldade, diante de autoridade. Jesus chega para eles, já conhecendo o coração deles, sabendo o que haveria de acontecer ali para frente com a sua morte e a sua ressurreição. Jesus não estaria mais com seus discípulos, então ele vem instruir e dizendo: olha, não se preocupe, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Então não se preocupe em o que dizer quando você estiver diante de uma autoridade, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar. É a mesma coisa que eu falo para as pessoas: não se preocupe quando você for falar de Jesus para alguém, porque tudo que você precisa falar, o Espírito Santo vai fazer com que você lembre. Mas você vai lembrar de quê? Se você nunca teve uma leitura, nunca estudou, não lê a palavra, então você não tem o que se lembrar. Então por isso que é importante você ter uma leitura cotidiana, diária, amém? E no momento oportuno, né, o Senhor vai te fazer lembrar dos versículos necessários para orientar uma pessoa, para você se auto-orientar diante de uma dificuldade. Tá? Isso faz toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. O tópico 7 fala: a palavra de Deus como fonte de sabedoria e orientação. A Bíblia nos oferece instrução e orientação para todos os aspectos da vida. Em 2 Timóteo, né, capítulo 3, verso 17, verso 16, capítulo 3, 16 ao 17, o apóstolo Paulo destaca que a palavra de Deus olha só, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente, preparado para toda boa obra. Então, quem te prepara para a boa obra? A palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Então, para que serve a palavra de Deus? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Para que você, como homem e mulher de Deus, esteja preparado, forjados pelo Senhor, diante das situações que poderão acontecer no seu dia a dia. Então, quando você tem a palavra, você tem, né, a instrução de Deus para poder lidar com as situações do dia a dia. Preservando na rotina da leitura e memorização. É comum enfrentar obstáculos no processo de estabelecer e manter uma rotina de leitura. A chave para perseverar é a constância e a motivação que vem de um desejo sincero de conhecer mais a Deus. Em Gálatas 6:9, Paulo nos encoraja dizendo o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, né, colheremos e não desanimaremos, ao continuar fiel na prática diária da leitura e da memorização da palavra do Senhor. Amém? Ou seja, Paulo diz, né, e ele é bem claro: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos e não desanimarmos. Se não desanimarmos. Então você não pode desanimar, permanecer constante na leitura, ainda que a leitura esteja um pouco mais difícil, vai lendo, vai frequentando as páginas da sua Bíblia, vai buscando mais de Deus, que você vai pegando gosto pela leitura, pelos textos, pelas histórias que são maravilhosas, gente. Tem muita coisa boa dentro da leitura da Bíblia e você não pode deixar de frequentar esse ambiente. A leitura e memorização da palavra de Deus são essenciais para uma vida cristã abundante e cheia de propósito. Estabelecer
Uma rotina de leitura nos ajuda a manter um relacionamento íntimo com Deus e nos prepara para viver de acordo com seus princípios. Memorizar a palavra nos fortalece espiritualmente, nos protege do pecado e nos guia em todas as áreas da vida. Como eu falei lá, João 3,16, né? Ou seja, conhecereis a verdade ela vos libertará. A verdade ela é libertadora. Então, quando você conhece a verdade, você não fica sob engano. Que possamos seguir o exemplo do salmista, que encontrou a palavra de Deus na sua maior alegria e fonte de meditação constante. O Salmo 119, versículo 97 diz: ó quanto amo a tua lei, e a minha meditação o dia todo. Amém? Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e ela é luz para o nosso caminho. Então, a palavra, ela revela aquilo que está escuro. A palavra do Senhor diz que a palavra, ela é penetrante, ela é forte, penetrante. Ela penetra no mais profundo do coração, divide juntas e medulas para discernir o intento do coração. Então, se existe algo obscuro dentro de você, se existe algo que precisa de luz dentro de você, você vai colocar luz, amém? Trazendo o foco da palavra. E lá, dentro do foco da palavra, é liberado para você perdão, transformação, é liberado para você uma vida nova, um conhecer de Deus. Você se apaixona pelo Senhor. 2 Timóteo 3,16 até o 17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa, já lemos aqui, não repetindo, né? Para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, não há o que se levantar contra você, o que se levantar contra a tua casa, o que aparecer para tirar o seu foco, querido, será quebrado, porque você é uma pessoa conhecedora. Então, quando aparecer um falso profeta querendo te ensinar barganhas, te ensinar coisas que não tem nada a ver com esse evangelho maravilhoso, pleno, genuíno que nós recebemos do Senhor, você vai dizer: opa, peraí, não é por aí, esse não é o caminho, tá bom? Então você vai ter o conhecimento. Assim como o alimento físico nos mantém vivos e saudáveis, a palavra de Deus alimenta a nossa alma. Então alimente a sua alma, né? Existe Romanos 7 fala sobre o homem interior e o homem exterior. Então o homem interior ele milita, ou seja, ele guerreia com o homem exterior dia e noite. Aí a pergunta é: quem é que ganha essa guerra? Quem é que vai ganhar a guerra do homem exterior com o homem interior? O homem exterior representa a carne, mas o homem interior representa o teu espírito. Quem é que ganha essa guerra? Aquele a quem você mais alimentar. Então, ou seja, como é que você mata o pecado? Através da inanição. Ou seja, quando você deixa de praticá-lo. Né? Ou seja, a sua carne, né, ela nunca vai se converter. A carne, ela sempre vai desejar o pecado. Mas você, através do Espírito que é sedento por Deus, você só vai se alimentar das coisas espirituais, ou seja, matando o desejo carnal da sua carne pelo pecado, para que você possa então disciplinar a carne em fazer a vontade de Deus. Amém? Comece hoje mesmo a sua atividade para essa semana. Você precisa começar hoje mesmo um plano de leitura, né? Você precisa hoje mesmo pegar um tempo para que você possa fazer a leitura da Bíblia, para que você possa se instruir na palavra, né? Comece a ler para as epístolas ali de Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, ali vai seguindo ali em diante, as cartas de Paulo de orientação às igrejas, isso é muito bom para a nossa vida, para a nossa caminhada, a gente vai se enriquecer muito. Depois vai para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ali está o plano da salvação, muito interessante também. Amém? Fala sobre a vida de Jesus, a caminhada de Jesus, a morte, a sua crucificação e ressurreição. É muito interessante para que você também possa se encher de Deus. Lembrando que os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João já é um pouco diferente, mas Mateus, Marcos e Lucas
né, são os evangelhos bem parecidos um com o outro, porque aí tem uma explicação, né? Porque cada evangelho é escrito para um tipo de povo diferente, né? Ou seja, por isso você vê o evangelho de Mateus é escrito para os judeus. Então você vê, né, tudo muito focado na questão, né, da árvore genealógica, né? Você vê essa preocupação no livro de Mateus em apresentar Jesus como um judeu, como alguém descendente da linhagem de Davi. Nós já vamos aí para o livro de Romano, o livro de Marcos, né, que é escrito para os romanos, então já apresenta Jesus como, né, o servo sofredor, né, como aquele uma parte mais humana de Cristo, né, Jesus já mais dentro de uma hierarquia humana, né, então já vem numa perspectiva, num foco diferente, e assim vai o livro de Lucas, né, escrito para os gregos, né, aqueles que eram mais filósofos, né, você vê que é um livro mais detalhado, tanto que o livro de Lucas ele é um relato dos fatos para uma pessoa influente daquela época, Teófilo, né? Ele chama eles que vêm relatar os fatos, tanto o livro de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos, né? Escrito por Lucas, relatando os fatos e uma narrativa, né, muito bem detalhada, muito bem feita por alguém que tinha uma instrução muito grande para aquele momento que ele está vivendo, para aquela época. Então nós vemos, eu gosto muito do livro de Lucas porque é um livro que tem muitos detalhes, né? Coisas que passam muitas vezes despercebido no livro de Mateus e no livro de Marcos, vem detalhado no livro de Lucas, dentro de uma sequência, né? Uma sequência cronológica. Amém? Então, gente, é isso. Faça a leitura da Bíblia, né? Mergulhe nesse contexto, conheça a palavra do Senhor, conheça os livros, o que são os livros históricos, proféticos, e aí você vai conhecendo mais da palavra, vai se aprofundando mais. Aqui essa aula está bem basicona. Eu tenho um outro vídeo, se você quiser, você pode comentar, que eu ensino, né, a como você conhecer a Bíblia, né, a divisão dos evangelhos, né, as abreviaturas, né, as abreviações que tem nos livros, como a gente achar essas abreviações e conhecer elas. É coisa bem básica, mas que muitas vezes não tem ninguém para ensinar, e por isso eu estou ensinando. Tá bom? Que Deus abençoe. Foi um prazer estar com você nessa aula. Foi bem rapidinha, essa é uma das aulas mais rápidas do nosso curso, mas semana que vem a gente está de volta com uma nova matéria, falando de coisas poderosas que vêm do coração de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, não deixe de entrar não, tá aqui o nosso link, né? Entre aí, faça parte desse grupo tão abençoado, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.